Olá, seja bem-vindo a mais um Drop CCA, onde nós estamos falando sobre o temor do Senhor e hoje vamos abordar Jesus Senhor, eu servo. Em 2 aos Coríntios 3,16, lemos: Quando, porém, alguns deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Em Lucas 6,46, Jesus fez uma pergunta estarrecedora: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? A palavra grega para Senhor é Kyrios, que significa supremo em autoridade. Ela também tem a conotação de propriedade. O Senhor é o Criador, governador e proprietário do universo. Como autoridade suprema, ele colocou o homem com autoridade delegada no jardim. O homem entregou o seu domínio delegado da terra a Satanás. Lucas 4:6. Na cruz, Jesus redimiu, tomou de volta o que havia sido perdido, tirado, roubado. Agora temos que escolher entre abdicar da propriedade completa de nossas vidas, entregando-as a Jesus, ou podemos continuar presos sob o domínio de um mundo perdido e moribundo. Não existe uma terceira opção, nenhum meio termo, nenhuma posição intermediária. Quando não tememos a Deus, nem o honramos como Senhor, retemos parte do controle das nossas vidas e podemos até confessar Jesus como Senhor, mas a nossa irreverência fica clara através dos frutos que produzimos. Se tememos a Deus, nos submeteremos totalmente à sua autoridade como Rei e Senhor. Isso permite que ele tenha a posse plena e irrestrita sobre nós. Nós nos tornamos seus servos. Um servo se dá liberalmente em serviço, como forma de pagamento de uma dívida. Não se trata de escravidão, pois um escravo não tem escolha. A servidão é voluntária. Servimos por amor, confiança e temor reverente a Deus. Entregamos a Ele voluntariamente a propriedade completa e incondicional sobre as nossas vidas. Foi por isso que Paulo pôde enfrentar cadeias, tribulações, dificuldades que o aguardavam de cidade em cidade. Ele podia dizer com determinação: e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Atos 20:22. O Senhor obrigou Paulo? Absolutamente não. Paulo entendia que, ao cumprir a vontade de Deus, ele iria sofrer. Mas Paulo havia escolhido o desejo de Deus acima do seu próprio conforto. Ele havia entregado liberalmente a propriedade total e incondicional de sua vida a Jesus. Ele declarou: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi
do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ele era comprometido e independente do custo que houvesse. Somente o nosso amor a Deus associado ao santo temor do Senhor cumpre a nossa resposta ao seu senhorio. Este é o compromisso exigido de todos aqueles que o seguem. Quando Jesus perguntou: "Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando?", ele, na verdade, estava dizendo: "Não enganem a si mesmos, chamando-me Senhor, enquanto continuam a viver a vida de vocês como se ela pertencesse a vocês." Em Tiago 1:22, lemos: "Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos." Quando ouvimos a palavra de Deus e não a praticamos, enganamos o nosso próprio coração. É assim que alguém pode acreditar que realmente obedece a Deus quando, na verdade, está agindo em desobediência. Esta é uma revelação assustadora e grave. O engano põe um véu sobre o entendimento e impede a verdade. Quanto mais uma pessoa desobedece, mais denso e obstrutivo o véu se torna, dificultando ainda mais a sua remoção. Aos olhos de Deus, a obediência parcial ou seletiva é o mesmo que rebelião à sua autoridade. É a evidência da falta de temor de Deus. O temor do Senhor nos impedirá de fazermos concessões com a verdade de Deus para buscarmos lucro pessoal. Enquanto obedecer, e aí isso nos leva, é claro, a obedecer a palavra de Deus, independente do que isso vai custar para nós. Há pessoas que leem, ouvem e até pregam a palavra de Deus, mas existe pouca mudança em suas vidas. Nenhuma transformação realmente ocorreu. Por quê? Porque elas não temem a Deus. Elas são ímpias, ingratas, desobedientes e destituídas de amor e de perdão, e exibem outras características que fazem com que não sejam diferentes de alguém que nunca ouviu a palavra de Deus. Elas provavelmente não fumam, não bebem, nem xingam como os ímpios, mas por dentro suas motivações são as mesmas. Elas são egocêntricas. Paulo diz que essas pessoas aprendem continuamente, mas nunca são capazes de aplicar o conhecimento da verdade. Elas estão no engano. 2 Timóteo 3, 1-7 e verso 13. Sem o verdadeiro arrependimento, o véu do engano vai se tornando cada vez mais denso, até chegar ao ponto da cegueira espiritual. Não conhecem a Deus e não se conhecem. Paulo nos diz o que acontecerá quando nos submetermos ao senhorio de Jesus, temendo a sua presença e tremendo diante de sua palavra.
Em 2 Coríntios 3, 16 a 18, lemos: Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito. Paulo usou a analogia de olharmos em um espelho, mas não é uma imagem natural que contemplamos, mas a própria glória de Deus que é vista na face do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, 6. Esta imagem é revelada em nossos corações quando não apenas ouvimos a sua palavra, mas também somos obedientes e a colocamos em prática. Isso é que é realmente você conhecer a Deus e a sua palavra. Que você possa realmente colocar Jesus como Senhor da sua vida e você ocupe a posição de servo, de serva. Amém.